Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas, por favor. João capítulo 8, versículo 7. Já preguei inúmeras mensagens em João, nesse episódio da mulher acusada de adultério. Mas hoje eu quero trazer mais uma partícula, porque esse poço aqui é muito profundo, ninguém consegue esgotá-lo. Vou buscar mais uma gota de água. Aquele que dentre vós está sem pecado, 8:7, seja o primeiro que lhe atire pedra. Por si só, este versículo já começa a desmontar você que acusa. É pecado não ter misericórdia quando você tem consciência que o outro errou. Imagine quando você julga na base do seu achismo. A igreja trocou a misericórdia por pedras e de comunidade restauradora ela passou a ser um tribunal condenatório. Óbvio, claro, não estou generalizando. O episódio da mulher apanhada em adultério revela o choque entre duas maneiras de interpretar a santidade: a dos fariseus e a de Cristo. Os escribas conheciam a lei, mas perderam o legislador. Possuíam pedra nas mãos, porém não possuíam misericórdia no coração. A lei de Moisés previa punição para o adultério, Levítico capítulo 11. Porém, aqueles homens manipulavam a lei, pois somente a mulher foi levada quando a própria lei exigia julgamento também do homem. Jesus não relativiza o pecado, ele condena o pecado, mas restaura o pecador arrependido. A igreja foi chamada para ser hospital de pecadores, escola de santificação e família da graça. Você está me ouvindo ou não? Contudo, sempre existe o perigo de transformar o púlpito em tribunal, o discipulado em fiscalização e a comunhão em um ambiente onde todos carregam pedras. Se você chegar hoje numa igreja e observar bem direitinho, 99%, estou sendo generoso, tem pedras em suas mãos. Os antigos diziam, resumindo essa cena com uma frase memorável: permaneceram apenas dois, a miserável e a misericórdia. Nessa frase está toda a essência do Evangelho, meu amigo. Então permita-me te proporcionar algumas lições, talvez você mude. Primeiro, a pedra sempre pesa menos do que o pecado escondido no coração de quem a segura. Jesus não pergunta sobre o pecado da mulher, ele expõe o pecado dos acusadores. Essa palavra grega para pecado, amartia, significa errar o alvo. Todos haviam errado. A diferença era apenas que alguns tinham pecados públicos e outros pecados religiosos. Os acusadores pensavam que estavam julgando uma pecadora. Na verdade, Deus estava julgando os juízes. Porque tem muita gente na igreja que é juiz. Líderes adoecem quando combatem nos outros exatamente aquilo que nunca trataram em si. Quem nunca chora diante de Deus acaba apontando dedos diante dos homens. Foi Crisóstomo que ensinou que o pior pecado é aquele que transforma alguém em juiz permanente do irmão. Quando eu morava em São Paulo, congreguei numa igreja muito rígida, e uma irmã veio falar para mim de uma irmã que estava usando calça comprida. Mas essa igreja que eu congregava nem aceitava calça comprida, nem aceitava corte de cabelo. Só que essa irmã cortou o cabelo e apontava a outra que estava usando calça comprida. Dá para entender sim ou não? A segunda lição que temos aqui é que o maior perigo para uma igreja não é a entrada de pecadores, mas a permanência de acusadores. Jesus nunca expulsou pecadores arrependidos, mas confrontou severamente os hipócritas. Uma igreja cheia de pecadores pode ser restaurada. Uma igreja cheia de acusadores destrói qualquer possibilidade de restauração. Você sabia disso, meu amigo? O diabo é chamado no grego de diabolos, literalmente significa o acusador.
Quando a igreja vive apenas para acusar, ela deixa de refletir Cristo e passa a reproduzir a obra do acusador. Tem muitos diabolos em nosso meio. Toda liderança deve perguntar: nossos púlpitos produzem arrependimento ou apenas vergonha? Vergonha afasta, arrependimento aproxima. Tem alguém me ouvindo aí ou não? A terceira lição que temos aqui é que Jesus escreveu no chão, porque antes de julgar uma vida, Deus sempre escreve uma oportunidade de arrependimento. O texto não revela o que Cristo escreveu. E exatamente esse silêncio é profundamente pedagógico. Muitos pais da igreja entendiam o que Jesus escrevia para mostrar que o juiz supremo não age impulsivamente. Enquanto os homens levantavam pedras, Cristo abaixava-se. Enquanto os homens gritavam, Cristo escrevia. Enquanto os homens condenavam, Cristo esperava. Os antigos observavam que Cristo inclina-se ao chão para ensinar que a misericórdia sempre desce antes de levantar o caído. A pressa para condenar nunca foi característica do reino de Deus. Eu vou repetir isso aqui. A pressa para condenar nunca foi característica do reino de Deus. Eu nunca esqueço. Eu já disse isso aqui algumas vezes em algumas dessas minhas reflexões. Estava passando na Rio Branco, em São Paulo, e vi o irmão com um cigarro na boca. Eu disse: eu não acredito, o irmão está fumando. Só que o Espírito de Deus pôs aquilo no meu coração para eu descer do ônibus. Eu puxei aquela correntinha do ônibus, parou, desci e fui até lá. Quando eu cheguei, o irmão estava com a caneta branca na boca. Ele colocou a caneta, foi pegar o dinheiro para fazer o pagamento do que ele estava comprando. Se eu não desço até hoje, eu ia dizer que ele estava fumando. Cuidado. Cuidado com o seu julgamento pelos seus achismos. Você um dia vai estar no tribunal de Cristo e vai muito se arrepender. A quarta lição que temos aqui é que uma igreja deixa de ser comunidade quando conhece mais os pecados dos irmãos do que suas lágrimas diante de Deus. Os fariseus conheciam o escândalo da mulher, mas ninguém conhecia a sua história. Ninguém perguntou quem a feriu, quem a abandonou, quem a explorou. Todos conheciam seu erro, ninguém conhecia a sua dor. Comunidade é o lugar onde as pessoas são conhecidas além dos seus fracassos. Campo de condenação é o lugar onde as pessoas passam a ser definidas pelo pior dia de suas vidas. Você sabia disso ou não? A igreja não foi chamada para catalogar pecados, foi chamada para restaurar vidas. Basílio de Cesareia, o grande mestre, ensinava que a disciplina eclesiástica deve ter como alvo principal a cura espiritual e não a destruição do pecador. Quinta lição que temos aqui, última. A última palavra de Cristo nunca foi a pedra, mas a transformação. Jesus diz: nem eu te condeno. Mas imediatamente ele acrescenta: vai e não peques mais. Graça sem transformação produz libertinagem. Condenação sem graça produz desespero. Cristo oferece ambas as coisas na ordem correta. Primeiro acolhe, depois transforma. Primeiro restaura a dignidade, depois exige santidade. A igreja falha quando inverte essa ordem. Quer transformar antes do abraço, quer santidade antes da restauração, quer perfeição antes do discipulado. Os antigos ensinavam que o bom pastor trata cada alma segundo sua necessidade, unindo firmeza na verdade com ternura na misericórdia, à semelhança de Cristo. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: os homens chegaram ao templo carregando pedras, saíram carregando consciência. A mulher chegou condenada, saiu restaurada. A diferença não foi a gravidade do pecado, foi a presença de Jesus. A igreja precisa decidir diariamente o que deseja colocar em suas mãos, porque igrejas que vivem de pedras enchem cemitérios espirituais. Mas igrejas que vivem da graça, sem negociar a verdade, tornam-se oficinas do Espírito Santo, onde pecadores são transformados em discípulos e discípulos em líderes segundo o coração de Cristo. Eu quero terminar com essa frase. Quando a igreja troca as pedras da condenação pela misericórdia de Cristo, ela não diminui a santidade, revela ao mundo o verdadeiro caráter de Deus que perdoa, restaura e transforma. E aí, meu amigo, minha amiga, nas suas mãos tem misericórdia? Ou a sua vida é um tribunal de condenação, de acusação, de achismos, de julgamentos? Cuidado.
nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Deus te abençoe.